A graça do Senhor Jesus esteja sobre todos vós, amados irmãos. Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, lá antes do Apocalipse. Não literalmente, mas do livro de Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 3. Irei fazer a leitura dos 7 primeiros versos. Primeira João, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Quem achou, amém, aleluia. Quem não achou, misericórdia, Senhor. Amém. Vejamos o que nos diz o texto da palavra do Senhor. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do nosso Deus, nos diz a palavra do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica de todo o que nele tem esta esperança. Assim como Ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que se Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele, sabei também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Vamos ler junto o versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amém. Aleluia. Uma pergunta para você. Você acha que todas as pessoas deste mundo são filhos de Deus? Você acha que todas as pessoas deste mundo podem chamar a Deus de Pai? Quero falar com vocês hoje, refletir com vocês sobre esse tema. Como eu já coloquei lá na liturgia no grupo da igreja, Deus é Pai e seus filhos são santos. Deus é Pai e seus filhos são santos. É interessante essa característica das Escrituras com respeito a Deus. Estou me referindo à característica de Pai, a qualidade de Pai. Deus como nosso Pai. Isso é mais do que Deus ser criador das suas criaturas. Aponta para uma relação, um relacionamento mais especial, mais próximo, muito íntimo. E todos nós sabemos imaginar um pouco o que isso significa, porque todos nós fomos filhos e somos filhos, e a maioria maciça de nós somos pais. Então podemos saber um pouco do que isso significa. Essa característica de Deus como Pai. E a Bíblia, ela nos ensina que Deus se relaciona, Ele quer se relacionar conosco, não apenas como Criador,
não apenas como o Senhor Todo-Poderoso, não apenas como aquele Deus que é tremendo, mas Ele quer se relacionar conosco como Pai, amorosamente como Pai. É diferente, não é? É bem diferente. Mas será que todas as pessoas deste mundo podem se relacionar com Deus como ou na condição de filhos de Deus? Podem se dirigir a Deus como seu Pai? Meus irmãos, Deus é Pai, seus filhos são santos. E por que eu digo isso? Pastor, por que é assim? Porque nós vamos aprender aqui nessa epístola de João, nesse texto que eu li para vocês, que Deus adota como filho apenas aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Deus adota como filhos apenas aqueles que creem no seu próprio Filho, Jesus Cristo, o seu Senhor e Salvador. Portanto, nós vamos observar que essa paternidade, que esse relacionamento paternal de Deus com a humanidade ou com as pessoas, ela só é possível por meio de Jesus Cristo. Portanto, nós já começamos a encontrar aqui alguma resposta. Deus é Pai daqueles que Ele adotou, porque estes creem no seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Quando nós estudamos a Palavra de Deus, vocês conhecem a Bíblia, conhecem os Evangelhos, conhecem esses textos que eu vou citar aqui para vocês, com respeito à paternidade de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, faz questão de ensinar aos seus discípulos e, portanto, a nós, que nós devemos nos aproximar de Deus com base nesse relacionamento, no relacionamento entre pai e filho. E Jesus Cristo, em muitas ocasiões no seu ministério, Ele ensina aos discípulos, Ele ensina à igreja a se dirigir a Deus como Pai. Por exemplo, você observa esse ensinamento várias vezes repetida no Sermão da Montanha, quando Jesus está ali ensinando para os discípulos, ensinamentos preciosos para os seus discípulos. Ele então diz para as multidões: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Observe, o vosso Pai Celeste. Deus é vosso Pai. É interessante, isso também fica muito claro quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Ó, que lindo! Jesus chama os discípulos, reúne a igreja e diz assim: vem cá, eu vou ensinar vocês a orar ao Deus Todo-Poderoso. Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus estranho. Como é que vocês devem orar a esse Deus? Esse Deus, vocês devem se dirigir a Ele assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso. Percebe como Jesus amorosamente faz questão de ensinar os seus discípulos a se relacionar com Deus como o seu Pai celestial? O mesmo ele ensina quando você vai fazer a sua oração individual na sua casa. Ele diz assim, de maneira prática, ele vai dizer para os discípulos e para nós também, Mateus 6,6, ele diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que estás em secreto. E teu Pai vê em secreto, que vê em secreto, te recompensará. Irmãos, isso é muito precioso, isso é muito caro, isso é muito importante você ter em mente essa clareza, essa convicção de que Deus, o Criador, Ele é o teu Pai celestial. Ele quis ser o nosso Pai celestial. Ele quis ter e tem um relacionamento conosco como um pai tem um relacionamento com os seus filhos. E você vai encontrar vários ensinamentos nesse sentido, de que a palavra de Deus mostra que nós devemos dirigir a nosso Deus como o nosso Pai. Mas, de novo, isso só é possível àquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, Deus adota como filhos apenas aqueles que creem
em Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Pastor, por que você está falando isso? Que mensagem dura, insensível. E meu filho, e meu marido, e minha esposa, que não são convertidos, que não creem em Jesus, que não seguem a Bíblia, que não obedecem à palavra de Deus. É a palavra de Deus que ensina assim. Esse texto nos ensina nesse sentido. Aí mesmo, no capítulo 2, verso 23, o apóstolo João, que é quem escreve esta carta, ele diz assim: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Percebem como João é direto, como ele é objetivo, como ele é verdadeiro? E essa é a mensagem que precisa ser dita na igreja. Essa é a mensagem que precisa ser dita ao mundo hoje. Porque se você for perguntar para as pessoas quem é Deus para você, é o meu Pai. Se você crê em Deus, creio em Deus. Mas elas precisam saber que só é possível ter Deus como Pai se elas crerem em Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Do contrário, a palavra de Deus está dizendo: aquele que nega Jesus, ou seja, aquele que não crê em Jesus Cristo, não segue a sua palavra, esse não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. E aqui é interessante, no texto que eu li para vocês, o nosso texto aqui, vocês observaram como João manifesta uma admiração por essa verdade? Observe, aí no versículo 1 do capítulo 3, que eu li para vocês, João está dizendo assim: vede que grande amor. Ele está chamando a atenção, ele está exaltando isso, ele está admirado e chamando a nossa atenção para também exaltarmos este grande amor de Deus. Não é coisa pequena. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele diz e confirma, e de fato nós somos. De fato somos filhos de Deus. Irmãos, por que essa mensagem precisa ser valorizada no meio do povo de Deus? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se tem alguém ameaçado de despejo que mora de aluguel, ele já atrasou 1, 2, 3 aluguéis. Não me lembro exatamente como é que funciona a lei de despejo, mas tem uma carência. Digamos que seja 3 meses de aluguel. E o aluguel que ele paga é R$1.000. Mas ele não tem R$1.000. E pela terceira vez ele vai atrasar o aluguel, não vai pagar. Ele está ameaçado de despejo. E você chega para essa pessoa chega para você e pede ajuda, pede socorro. Olha, é R$1.000 o meu aluguel, mas eu só tenho R$500. Eu preciso de R$500. Você pode me ajudar? E aí você diz: sim, eu posso te ajudar. Eu vou te emprestar R$500. E essa pessoa recebe esses R$500 e ela fica muito grata a você. E ela fica muito feliz da vida porque você pôde ajudá-la. E ela não vai ser despejada, ela vai conseguir pagar o aluguel. Digamos assim, ela vai resolver essa questão. Esse é um exemplo. Mas um outro exemplo. Você tem um amigo e também ele vem lhe pedir R$500 emprestado para você. Mas ele quer que você empreste R$500 para ele, porque ele quer comprar um terno. Eu preciso comprar um terno. Vou pedir R$500 para vocês, qualquer dia desse. Brincando com vocês. Não sou eu do exemplo, mas essa pessoa precisa comprar uma roupa muito bonita que ela viu e ela está desejando muito ter essa roupa. Ela não precisa tanto assim, ela tem outras roupas, tem outros ternos. Mas você empresta esses R$500, ele completa e vai lá e compra o terno. Eu pergunto para vocês, em termos de valor aqui, não monetário, mas qual dos R$500 vale mais aqui? Qual que tem mais peso, mais importância? Aquele que você socorreu e ele não foi despejado, tem moradia? Ou aquele que você deu e ele foi lá e comprou mais uma roupa, sendo que ele tinha outras, não precisava assim de tão emergência? É claro que você vai dizer que é do aluguel, por causa da condição dele, do estado dele. Meus irmãos, para nós entendermos um pouco mais o valor deste ato de Deus para conosco, dele ter nos amado tamanha, sim, tão grandiosamente assim como João destaca, a gente precisa lembrar quem nós éramos.
Qual era a nossa situação? Você precisa olhar para o passado. Você precisa lembrar que todos nós estávamos na condição de condenados à perdição eterna, ao inferno. Você conhece a história bíblica, Adão pecou e ele levou junto toda a raça humana, ou seja, diante de Deus agora todos os humanos se tornaram malditos. Malditos por causa dos seus pecados. Isaías 59 vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, não há comunhão. Não há como Deus se relacionar com o pecador que está entregue ao pecado sem a mediação de Jesus Cristo. E nós nos encontrávamos assim, separados de Deus. Foi por isso que Deus teve que expulsar Adão e Eva do paraíso. E eles tiveram que sofrer as consequências da sua desobediência e do seu pecado. Porque enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, para nós entendermos um pouco o quanto Deus nos ama, precisamos lembrar de quem éramos, nós, de como nós vivíamos como inimigos de Deus, vivíamos como condenados, escravizados ao pecado. Nós vivíamos como aqueles que se rebelaram contra Deus, viraram as costas para Deus, não tinha nenhuma manifestação de gratidão a Deus, não tinha nenhuma manifestação de afeto a Deus, não tinha nenhuma manifestação de reverência a Deus, não tinha nenhuma manifestação de submissão e obediência a Deus. É assim que vivem muitas pessoas neste mundo também. Assim que vivia você e eu. E nessa condição de pessoas más, rebeldes, que odiávamos a Deus, a sua palavra, ao seu Filho, aos seus ensinamentos, porque amávamos os nossos pecados, Deus nos encontrou nessa situação e Ele quis nos socorrer, Ele quis nos amar, Ele quis nos abençoar, Ele quis nos tratar e nos tornar de fato como filhos dele. É por isso que o apóstolo Paulo, lembrando desse amor que Deus tem conosco, da grandeza desse amor que Ele tem conosco, Paulo nos traz esse contexto. Ele diz em Romanos 5, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como Deus prova o seu próprio amor para conosco? Paulo está dizendo, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ou sendo nós ainda pecadores. Você não queria saber de Deus, você virou as costas para Deus, você era rebelde contra Deus, você amava o seu pecado, você amava este mundo pecador. Mas nessa condição, nesse estado, Deus veio até você por meio do seu Filho Jesus Cristo e Ele manifestou o amor dele por mim e por você e quis nos resgatar. É por isso que Paulo está dizendo que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato dele ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos obedientes a Deus e a Jesus quando Ele veio morrer por nós. No nosso estado, enquanto seres humanos pecadores, Ele nos alcançou como pessoas rebeldes que estavam separados dele e que éramos inimigos desse próprio Deus. Mas agora Ele trouxe essa redenção, essa salvação, e agora Ele nos constituiu seus filhos amados. O que nós fizemos para merecer esse amor de Deus? Essa é a questão. O que você podia fazer e pôde fazer para merecer o amor de Deus? Você não podia fazer nada. Nós não merecíamos nada desse amor de Deus para conosco, em nenhuma medida, mínima que fosse, do amor de Deus para conosco. Mas Paulo está dizendo, e aqui João está nos dizendo, que ainda que estivéssemos nesta condição de rebeldes contra Deus, Ele veio a nos socorrer, Ele veio a nos salvar e a nos libertar, para que nós fôssemos agora elevados à condição de filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus agora. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E o filho, você sabe o valor que tem para o pai. A Bíblia mostra e prova o amor de Deus para conosco em várias páginas das Escrituras.
O amor de Deus para conosco. Deus tem um compromisso conosco, um compromisso de amor. Ele quis nos amar e Ele nos salvou por amor a nós. Não duvide do amor de Deus para conosco, para com você. É por isso que o autor aos Hebreus, ele vai nos encorajar a ir a Deus, a se aproximar de Deus. Numa perspectiva do Antigo Testamento, ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, ou seja, ir até a presença de Deus. Quando você ora, ore assim, chamando a Deus de Pai e tratando Ele como Pai, porque se você crê em Jesus Cristo, Ele é o seu Pai de verdade. Verdadeiramente, Deus é o teu Pai. Por isso que Jesus, insistentemente, Ele diz: ore a Deus assim, Pai nosso que estás nos céus. Se dirija a esse Deus como é o Pai. Há um texto muito interessante que Jesus, depois que Ele ressuscitou, Maria veio ao encontro dele. E é interessante a forma como Jesus falou para essa mulher. Ele diz assim: não me detenhas. Ele havia ressuscitado e aí ele apareceu a Maria. E aí ele diz para Maria assim: não me detenhas, como se Maria de alguma forma quisesse detê-lo ali, abraçá-lo e ficar com ele ali. Mas olha as palavras de Jesus. Ele disse assim, lá em João 20:17: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai, Maria, ter com os meus irmãos, os outros discípulos, apóstolos. Vai ter com eles e dize-lhes: olha o que Jesus manda dizer: subo para meu Pai e vosso Pai. Jesus está dizendo: Ele é meu Pai, mas também é vosso Pai. Não se esqueçam disso. Para meu Deus e vosso Deus. Meus irmãos, essa é uma mensagem de consolo para nós. Deus é Pai. É assim que Ele é revelado nas Escrituras. E todo aquele que crê em Jesus Cristo precisa desenvolver esse relacionamento com o Criador, esse relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, como o seu Pai Celestial. E é muito diferente quando você se relaciona com Deus como Pai e quando você se relaciona com Deus apenas como o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. O Deus como Pai, você tem o amor dEle, você tem a proteção dEle, você tem a graça dEle, você tem o cuidado dEle, você tem o sustento dEle, você tem toda a sorte de bênção que você possa imaginar, porque o Pai que ama o Filho, Ele não nega o que o Filho precisa. Ele dirige, Ele sustenta, Ele enriquece, Ele abençoa. Quer mais do que isso? Deus é extraordinário. Ele é o nosso Pai Celestial. Ele cuida de você. E você talvez esteja testemunhando isso nas suas lutas, nas suas vidas, na sua vida. Como Deus tem sido fiel à sua palavra, a Ele mesmo. Como Deus tem abençoado você. Como Deus tem te iluminado. Como Deus tem te conduzido por esse caminho. O caminho da tua vida aqui neste mundo. Como Ele tem te amparado. Como Ele tem te enriquecido com a sua graça e com a sua palavra. Louvado seja o Pai nosso que estás nos céus. Em segundo lugar, Deus é Pai e seus filhos são santos. Pastor, eu já entendi. Deus é Pai dos que creem em Jesus, porque Ele adota estes. Mas há implicações. Para você que é filho de Deus, preste atenção aqui. Há algumas implicações importantes. Pastor, quais são as implicações? Primeira implicação para você que é filho de Deus. Em primeiro lugar, o filho de Deus é tratado como estranho no mundo. Isso mesmo. Preste atenção. O filho de Deus é tratado como estranho no mundo. O filho de Deus não pertence a este mundo aqui. Meus irmãos, a posição de filho de Deus em relação ao mundo é como se o mundo tratasse, e ele trata assim, você como um estranho. E se você me falar que não tem sido assim o seu tratamento, eu vou ficar preocupado. Porque o crente, o filho de Deus, não pode ser confundido com o mundo. E aqui o mundo, a palavra mundo é interessante da gente falar algumas coisas, não é? Porque ela aparece em vários textos da Bíblia, a palavra original como cosmos, mas aqui a palavra mundo eu estou usando no sentido daquela multidão incrédula
Eu estou me referindo aos incrédulos, aos idólatras, ao pensamento deste mundo, à corrente de pensamento deste mundo, idólatra, rebelde contra Deus, que vive na prática do pecado. Então, se me refiro aos alienados, separados de Deus, este mundo, nesse contexto, trata os crentes, trata os filhos de Deus como se fossem estranhos. Isso é muito simples de você concordar comigo, de você entender, porque você já deve ter passado por isso, inclusive, em algum relacionamento com algum colega, alguma pessoa que se encontra nessas condições. Alguém que vive separado de Deus, que vive no pecado, que é um idólatra, que é um incrédulo, alguém nesse contexto, e que ao conviver com você, observa que o seu comportamento, as suas atitudes são diferentes das atitudes dele. E ele estranha. Mas por que você não faz isso? Mas por que você não fala assim? Mas por que você não vive desse jeito? Ai, credo! Já viram a cena do crente que vai para a festa da empresa no final do ano? O crente se acha lá, sentado à mesa, entre os seus colegas da empresa, que não são crentes. A maioria deles não são crentes. E o crente está lá, no meio. Ele é um estranho. Ele também se sente um estranho, porque aquele ambiente não é próprio para o crente, não é próprio para o Filho de Deus, e aí ele é visto como um estranho também. Você já percebeu como você é tratado nos relacionamentos com as pessoas, e algumas pessoas, não digo todas, mas algumas pessoas que não creem em Deus, como um estranho? Como você pode viver assim? Como você pode ir para a igreja todo domingo? Como você pode querer tanto ir para a igreja? Parece uma beata, parece um beato. Você vai dar dízimo para pastor, você vai enriquecer o pastor. Essas coisas assim, que a gente sabe que não faz nenhum sentido para aqueles que conhecem a Deus como Pai. Preste atenção. Aqueles que são filhos de Deus tem algumas implicações. E esta é a primeira implicação que eu estou trazendo para vocês aqui. O Filho de Deus é tratado como um estranho no mundo. E não sou eu que estou dizendo isso. É a própria palavra de Deus que nos ensina a esse respeito. É interessante que aqui mesmo em 1 João 1,13, João vai dizer assim: não vos maravilheis. Irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos odeia. Você vai observar principalmente aqui em João que ele dá esse ensinamento, essa direção para nós. Não há relação harmônica entre a igreja de Cristo e o mundo. Percebe? A Bíblia promete, não em termos de promessa, mas ela profetiza já o Armagedon. O que é o Armagedon? A grande perseguição. Até a volta de Jesus, dias iminentes, tempos iminentes ali próximos, né? A volta de Jesus Cristo, acontecerá a grande perseguição. E essa grande perseguição, o que é isso? O mundo, nesse contexto, o mundo idólatra, o mundo incrédulo, perseguindo os filhos de Deus. Percebe, meus irmãos, a importância disso? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Não se desespere, não se preocupe, porque o próprio João, no Evangelho, ele vai dizer para nós assim: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele falando do anticristo, ele diz: eles e dos falsos profetas, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos, e ele vai fazer essa diferença aqui entre os filhos de Deus e os filhos do mundo. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João 5,4, outra boa notícia, porque todo o que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus? Os filhos de Deus, aquele que crê em Jesus Cristo. João está dizendo, não sou eu, João, a palavra de Deus diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Sabemos que somos de Deus. Olha o que João fala. Você prestou atenção nisso? Aqui,
Eu vou ler de novo. Agora eu vou ler completo, eu não li completo, por isso que você não entendeu, mas agora eu vou ler completo. João diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Isso é sério, meus irmãos. A vida neste mundo aqui é muito séria. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do mundo. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo ao diabo, ao maligno. Ou você está livre da escravidão do pecado, ou você está vivendo escravizado aos seus pecados e agradando ao maligno, a Satanás. Portanto, meus irmãos, a nossa relação com o mundo, ou com as pessoas incrédulas, idólatras, presta atenção, deve ser uma relação baseada na prudência e na vigilância, porque nós temos responsabilidade como filhos de Deus. Nós temos o testemunho que pesa sobre nós para o mundo. Nós temos a evangelização. Nós temos a mensagem que devemos levar ao mundo de quem é esse Deus, o Todo-Poderoso, que é justo, que é santo e que chama o pecador ao arrependimento. Então, quando você se relaciona com o mundo, não é uma relação de amor com o mundo, no sentido de amar o mundo. Nós não podemos amar o mundo, pecador, idólatra, e nem o pecado do mundo, mas nós devemos nos relacionar com o mundo com base na prudência, na vigilância, primeiro para não cairmos na tentação deste mundo, mas também porque nós estamos compromissados com um bom testemunho. Você foi convertido e transformado em filho de Deus para testemunhar ao mundo desse Deus, da sua obra, da sua palavra para as pessoas. Meus irmãos, nós precisamos nos relacionar com prudência, com cautela, para não sermos pedra de tropeço para os eleitos de Deus neste mundo aqui também, para que o nome de Deus seja glorificado. Pastor, Deus adota como filho apenas aqueles que creem em Jesus Cristo. Tudo bom? Tudo bem, já entendi. Também já entendi que como filho de Deus agora o mundo me trata com estranheza, porque a minha vida é diferente da do mundo incrédulo, idólatra. Mas em segundo lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, o Filho de Deus tem a esperança de ser semelhante a Jesus. E essa é a segunda implicação. Você, como Filho de Deus, você quer imitar Jesus Cristo. Você tem colocado nele a sua esperança de ser semelhante a ele próprio. Veja o que diz o versículo 2 do nosso texto. Diz assim, acompanhou aí? Diz assim na sua Bíblia: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, olha aí, seremos semelhantes. João diz que há uma expectativa, que há uma esperança, que há um desejo de sermos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E eu quero dividir aqui essa esperança de ser semelhante a Jesus em dois aspectos. O primeiro aspecto dessa esperança é que nós desejamos ser semelhantes a Jesus na sua própria perfeição, para a eternidade, preparados para a eternidade. O que eu quero dizer com isso é que nós desejamos Jesus voltar logo e ele nos transformar, ou se estivermos mortos, ele nos ressuscitar, para que nós tenhamos o corpo e sejamos pessoas transformadas, revestidas do poder, da glória de Deus, assim como ele foi revestido após a sua ressurreição, quando Deus, o Pai, o tirou da morte. Jesus ressuscitou, preparado para viver com um corpo, preparado para viver eternamente, revestido depois de glória e de majestade. E a Bíblia diz que nós também seremos ressuscitados no último dia à semelhança dele. Então, eu digo para vocês que a nossa esperança em Jesus de sermos semelhantes para ele nessa primeira divisão, é que nós queremos ser perfeitos como ele é perfeito, para vivermos a eternidade com ele, no novo céu e na nova terra também. Paulo, escrevendo sobre
a sua ressurreição na volta de Jesus Cristo, como será o seu corpo? Paulo dá aqui alguns ensinamentos lá em 1 Coríntios capítulo 15, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas ele diz algumas coisas, alguns princípios interessantes aqui, o que vai acontecer ao sermos ressuscitados. Paulo diz assim, assim pois, também é a ressurreição dos mortos, semeia-se corrupção, e ressuscita a incorrupção. Então, qual é o primeiro ensinamento aqui? O seu corpo, a sua vida, você como ser humano hoje, nós estamos corrompidos. Não no sentido, agora me refiro, não no sentido espiritual, de pureza ainda, mas no sentido de existência, no sentido de capacidade, de potência. O nosso corpo está morrendo. O nosso corpo, por causa do pecado, nós fomos condenados à morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. E nenhum ser humano está livre disso. Então nós estamos aguardando Jesus voltar para que nós tenhamos um corpo perfeito, como Jesus tem o corpo perfeito. Você não deseja isso, não? Não deseja isso, não? Você não deseja isso, não? Misericórdia. Você não espera isso, não? Eu estou esperando Ele voltar, porque eu quero ter o meu corpo transformado, eu quero ter a minha vida, a minha pessoa, né? O meu eu, o meu ser, aperfeiçoado como perfeito é a Jesus. Amém. Mas há um segundo aspecto que nós desejamos, Jesus voltar, sermos parecidos com Ele. E aí agora sim vem, eu quero ser parecido com Jesus na sua pureza. Você não? Você não quer cada vez mais ser mais puro, mais santo? Ou não? 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 Essa é uma característica do Filho de Deus. Aquele que é Filho de Deus, ele não tem mais prazer no pecado. Ele não tem alegria no pecado. Depois que ele peca, ele se arrepende amargamente. Mas quanto mais ele se santifica, mais ele se satisfaz. Mas a sua alma se deleita no Senhor. E nesse sentido, irmãos, nesse aspecto, nós almejamos sermos semelhantes a Jesus, porque Ele é puro, puríssimo, e nós queremos cada vez mais um passinho mais parecido com Jesus na pureza, né? Sermos santos como Ele é santo. É por isso que João aí no nosso texto, no versículo 2, na parte final, e o versículo 3, ele diz assim: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Há uma esperança, uma expectativa, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Mas aí no versículo 3 ele diz: e a si mesmo se purifica de todo, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. João está falando de vocês aqui. João está falando de nós, dos filhos de Deus. Lembra, ele está tratando aqui dos filhos de Deus. Então ele está dizendo assim, aquele que é filho de Deus, que tem essa esperança em Jesus, ele não vai esperar Jesus voltar. Isso agora já está acontecendo. Depois da sua conversão, isso precisa já estar acontecendo. Buscar cada vez mais ser mais puro. Por isso que ele está dizendo assim, a si mesmo se purifica. É já. É a sua luta contra o pecado. É a sua busca pela santidade. Nós lutamos para sermos mais puros. Nós lutamos para sermos mais santos. E aí João diz, assim como Ele é puro. Ele quem? Jesus. Você não quer ser puro como Jesus é puro? Você não quer cada vez mais ser santo como Ele é santo? Essa é a nossa expectativa, é a nossa esperança e é a nossa busca para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Então, essa segunda implicação para nós, irmãos, é que como filhos de Deus, nós temos a esperança de sermos parecidos com Jesus, tanto no corpo, preparados para a eternidade, quanto na vida de santidade, de obediência ao nosso Deus. Pastor, mas tem mais implicações? Já chega, né? Tem bastante. Não, tem mais uma, tenha paciência. Eu quero dar mais uma implicação para você. E essa é a última. Aquele que é filho de Deus, diz a palavra de Deus, o filho de Deus não vive na prática do pecado. Não tem jeito. Ou é ou não é. Ou vive ou não vive. Aquele que é filho de Deus não vive na prática do pecado. Quem diz isso? Pastor, de novo, não sou eu. É a Bíblia, a palavra de Deus. Aí mesmo, no versículo 4 agora, do nosso texto.
Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E olha o que ele diz: e nele não existe pecado. Aí vem o versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem conheceu. Irmãos, isso aqui é fato. É como a água e o óleo. Alguém já viu água e óleo se misturar? Não sei se tem alguma técnica científica, mas de forma leiga eu nunca vi. O óleo não se mistura com a água. Se você é filho de Deus, você não vive mais na prática do pecado. Uma coisa é você viver na prática do pecado. É você pecar e não se arrepender. É você ter prazer em cada pecado que você faz. Outra coisa é você estar buscando viver uma vida de santidade, de pureza, parecido com Jesus. E você, de repente, cai, peca. O que vai acontecer com este que é filho de Deus? Ele não vai ter prazer no pecado. Ele vai se arrepender amargamente. Ele vai confessar. Ele vai buscar o perdão de Deus. Ele vai retomar o caminho da santidade para seguir adiante em pureza, em obediência a Deus. Então, viver na prática do pecado é alguém que está entregue, é a vida dele, é isso, é viver para o pecado. Então a palavra de Deus está dizendo, não conhece a Deus, não conhece o Filho, não viu nem o conheceu, porque não há comunhão entre Deus e o pecado. E mais, no versículo 8, um pouquinho mais à frente, que eu não li, mas eu vou ler agora. Olha que coisa terrível, diz a palavra de Deus nesse contexto. Ele diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo. E aqui o praticar é nesse contexto ainda de ter como a prática comum. Viver pecando. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. O que é proceder? É ter a origem. Aqui, então, é o inverso. Se João começou dizendo que aquele que crê em Jesus é filho de Deus, aqui João está dizendo, aquele que vive na prática do pecado é filho do maligno. Percebe a diferença aqui, irmãos? E ele prossegue. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E aí ele diz, todo aquele que é nascido de Deus, de novo, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, não tem jeito. Aqui não é porque você como crente não quer viver na prática do pecado, o seu eu, a sua vontade ainda quer. Mas agora você tem uma semente que foi plantada dentro de você, que João chama aqui de a divina semente, a semente do Evangelho, a nova natureza. Você nasceu agora numa nova natureza, a nova natureza que é de Cristo. Você teve um novo nascimento, você procede de Deus agora. Então não tem jeito, o pecado não vai mais lhe satisfazer, não vai mais lhe fazer bem. Se você creu em Jesus Cristo, você se tornou filho de Deus, agora o pecado vai ser um problema na tua vida. Porque não há mais como você viver na prática do pecado como filho de Deus. E ele diz, ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E mais, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Gente, isso aqui é claro como a água e o vinho. A água e o vinho. É por isso que o crente não pode e não tem prazer na prática do pecado. É por isso que o pecado deve levá-lo ao arrependimento. Eu não estou dizendo que você não peca, eu não estou dizendo que eu não peco, mas eu estou dizendo que como filhos de Deus, nós não vivemos mais na prática do pecado como uma coisa normal na nossa vida. Se isso está acontecendo com você, você precisa de conversão, você precisa crer em Jesus, você precisa ser adotado por Deus como seu filho e você precisa viver querendo ser parecido com Jesus, preparado para a eternidade e com uma vida de santidade e obediência ao Senhor, entendendo que você não tem mais prazer na prática do pecado. Esse mesmo João, mais adiante, no versículo 18 do capítulo 5, ele diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive... João bate muito nessa tecla, nesse ponto. Se você quer entender mais sobre isso, é só ler essas epístolas de João. Ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Antes, aquele, Jesus, que nasceu
de Deus o guarda. Então Jesus guarda você que crê nele. E ele diz mais: e o maligno não lhe toca. Nem mesmo o diabo pode tocar os filhos de Deus, nos filhos de Deus. Porque você, como um crente, como um filho de Deus, quem te protege é o Filho de Deus. E ele garante, João traz essa garantia de que ele nos guarda e nem mesmo o diabo pode sequer nos tocar. Sabemos que somos de Deus e mais, o mundo inteiro jaz no maligno. Pastor, mas e aí, acabou? Vamos acabar. Qual é a mensagem de Deus para você nessa noite? A pergunta foi: todos são filhos de Deus neste mundo? Todos podem chamar a Deus como Pai? A resposta é não. Pastor, mas que arrogância? Não. É a palavra de Deus que ensina assim e que determina assim, é o próprio Deus. Quem são os filhos de Deus? A Bíblia diz: somente aqueles que têm fé em Jesus e o reconhecem como seu Senhor e como o seu Salvador, o Salvador das suas vidas. É por isso que eu estou dizendo para você nessa mensagem que Deus é Pai e os seus filhos, você e eu, somos santos, não no sentido de perfeitos, mas de ter uma vida santificada, pura, correta diante de Deus. Por quê? Porque Deus nos adotou. E lembre-se disso, o mundo vai tratar você se você está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Cuidado para você não estar vivendo superficialmente. Quando o crente vive superficialmente, começa a haver uma relação de namoro com o mundo, uma relação mais próxima. Mas quando o crente, o Filho de Deus, vive uma vida piedosa, e quanto mais ele vive, mais o mundo o trata como estranho e o odeia. Porque o mundo não ama a Deus e nem aos seus filhos, aos filhos de Deus. Em segundo lugar, eu disse, a segunda implicação, que se você é filho de Deus, você tem essa esperança, esse desejo de ser cada vez mais parecido com Jesus, na preparação para a eternidade, um corpo perfeito, uma vida perfeita, e também, principalmente neste mundo aqui, numa vida de santidade, de pureza, de obediência. Aliás, essa é uma exigência do Pai, do seu Pai celestial. O seu Pai celestial disse um recado para você. Sabe qual foi a mensagem? A ordem dele para você? Ele disse assim, desde o Antigo Testamento: sede santos, porque eu sou santo. É uma ordem. O sede, o verbo imperativo aqui, sede santos, porque eu sou santo. E em último lugar, eu estou dizendo para vocês que o Filho de Deus, então, não vive na prática do pecado. Não tem como ele viver na prática do pecado. Ele até cai, tropeça, mas ele se arrepende, chora, pede perdão, confessa e vive, segue adiante, desenvolvendo uma vida de santidade para a glória do nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, porque Ele quis nos adotar como filhos. E nós estamos aqui na igreja, nós estamos aqui neste mundo, você fazendo o que você faz, para agradá-lo, para honrá-lo, para santificar o seu nome neste mundo aqui. Esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, olhou para você e eu, trapos de imundícia. Trapos de imundícia. Diz a palavra de Deus a respeito de nós. A Bíblia trata o pecador como trapos de imundícia. Ele quis nos pegar, nos limpar, nos lavar, nos purificar e nos tornar parecidos com seu Filho Jesus, para nos ter para todo sempre e sermos objetos, alvos do seu amor. Deus te ama. Aleluia. Amém.